usando o in para essa propriedade, a gente usou o in para acessar método, agora a gente vai ver como que lista as propriedades do objeto, tá? Tem aquela função que o Ângelo falou, que é o object.keys, tá? Vou até deixar aqui, object.keys. Dá para usar também. Ou dá para a gente iterar ele usando esse in. Aí tem aquilo lá que o Michel tinha perguntado, mas é igual ao for? Nesse caso aqui, você consegue usar o operador in dentro de um for. Então, se tiver dentro de um for, ele sabe que ele vai ter que pegar propriedade a propriedade dentro desse objeto que ele está iterando. Então, a gente vai ter uma lista de propriedade, vai ter uma variável declarada aqui internamente dentro do for, chamada propriedade. Ela pega cada valor que vem do plano e atribui para essa variável, depois a gente faz simplesmente um push nesse array aqui, com o nome da propriedade, e exibe ela no final. Então, vamos rodar esse carinha aqui. Beleza, lista de propriedades do plano, nome, preço, páginas, cancelável e cálculo anual. Qual que é o outro método de fazer isso, né? É aquilo lá que eu tinha citado. Poderia fazer um object.keys. Deixa eu ver se tem um for each. Eu acho que tem o for each, mas se não tiver, a gente aplica aquele esquema de fazer slice. Push, props, mod, propriedades, lista propriedades. Convert and define to null. Então, acho que o object.keys não tem for each. Vamos usar o que a gente aprendeu nas últimas aulas lá. Vamos ver se eu lembro. Slice.call. Beleza. Acho que isso aqui funcionou. Não apareceu nada, mas funcionou. Isso aqui deve ter funcionado. Hein? Aí é bom você passar o objeto aqui, né? Eu sempre esqueço desse mero detalhe. Aí, cara. Olha lá, propriedades, 2 pontos. Nome, preço, página, cancelável, cálculo anual. Tem como fazer de duas maneiras, né? Essa maneira é bem, né? Escrever bastante, hein? Prototype. É que, putz, isso aqui é para ter acesso, já era para ter acesso já, né? Direto pelo keys aqui. Mas tranquilo, aqui também dá para você aplicar um arrow function para deixar numa linha só. Esse cara aqui, em vez de você fazer uma lista de propriedades, você pode fazer um map. É que nesse caso não faz sentido nenhum eu fazer essa lista de propriedades se eu já tenho ela aqui, né? É isso que eu queria dizer. Isso aqui só faz sentido eu fazer se eu fosse manipular esse cara aqui internamente, né? Senão eu retornava isso aqui direto e boa. Só para mostrar que funciona. Só para mostrar que dá para iterar por isso, né? Se fosse fazer mesmo, no código, você podia fazer algo assim já atribui ali para a lista de propriedade e já era. Tem o mesmo resultado. Estou manipulando mesmo. Beleza. Aí já, nossa. Aí só nesse pedacinho você usou um monte de conceito mostrado em outros vídeos. Se o cara se perdeu em algum vídeo aí, ferrou aí. Tem de tudo aí. Uma sopa de letrinha que você fez. Então, mas isso aqui, só para deixar claro, né? A gente está acessando os métodos dentro desse objeto aqui, array, e a gente está chamando especificamente o método slice, porque o object.keys aqui, ele não retorna para a gente... Opa! Deixa eu dar um clear aqui. Ele não retorna para a gente um objeto que tem acesso a esse método... aquele lance do array like object. Se eu for testar aqui, type of, deixa eu ver o que aparece para mim. Type of de object.keys plano. Um object. Vou fazer um console. Console.log. Isso vai para as propriedades internas mesmo.
Acho que eu teria que acessar, sei lá, o console do desenvolvedor aqui. Tem acesso ao plano aqui internamente? Não tem. Precisa ser criado ainda, rodado o script. Se eu rodar o script, acessar o plano. Plano is not defined. Não vai funcionar aqui. Mas o que eu queria mostrar é que... eu queria mostrar os métodos que ele tem internamente. A gente vai ver que o retornado pelo object.keys aqui não tem esse método for each. Se a gente criar um objeto normal aqui, var a igual full, igual a 1, propriedade simples. Vou pegar esse aqui, vamos criar os objetos internos, aí só acessar keys de full. Ele me retorna um array, ó, mas ele não tem acesso ao método for each aqui, tá vendo? Um object.keys. Aí por isso que eu tenho que fazer um array.prototype, significa que eu vou pegar um método direto lá do array. Aí qual método? É o método slice. Só que o método slice, você tem que passar qual que vai ser o array que você está operando. Então eu estou operando sobre o array object.keys de full. Beleza. Aparentemente ele retorna a mesma coisa. Mas aqui você consegue ter acesso aos métodos que você precisa. Pô. Bem maluco, né? Nossa. Ainda bem que existem frameworks para ficar mais fácil. Então, na unha aí tá foda, hein? Bastante coisa. Na unha tem um detalhezinho. Outra coisa aqui é como verificar se essa propriedade ela é própria desse objeto. O que significa? Se esse objeto ele criou essa propriedade só para ele não herdou essa propriedade. Então, qual que vai ser o exemplo que a gente vai usar? A gente vai usar o plano alternativo aqui. Ó. Que a gente vê que o plano alternativo ele herdou todas as propriedades do plano premium aqui. Então, nessa linha aqui, ó, ele é igualzinho ao plano premium. Ou seja, o nome dele é Premium, ele tem 9,99 de preço e 500 páginas. A partir daqui, a gente começou a dar uma modificada nele. Então, a gente adicionou essa propriedade que só existe nele, chamado benefícios. E depois a gente modificou uma propriedade que ele já tinha, que era nome, a gente só alterou ela para alternativo. Essa propriedade continuou sendo herdada, só que a gente sobrescreveu o valor que ela tinha. Beleza. O Elton. Oi. Você falou que herdou ali, né? Create, né? Tá herdando, né? Uhum. Por que não é igual lá no JavaScript Prototype? Tem algum esquema aí? Então, aqui basicamente eu tô criando um novo objeto, mas ele está referenciando todas as propriedades internas desse objeto aqui, ó, desse plano ponto premium. Quando eu acesso prototype, prototype é um pouquinho diferente, né? Prototype eu tô criando um atributo para todos os planos. Então, vou mostrar essa diferença aqui, ó. Vou deixar aqui na linha de cima. O que acontece? Vamos lá. Eu tenho acesso ao plano básico? Tem. Então, ele tem cálculo anual, cancelável, nome, páginas e preço. Plano profissional. Ele tem as mesmas propriedades, só que de valores diferentes. Se eu vim aqui no plano básico e falar que uma propriedade é bom igual a true, se eu ver o plano básico de novo, ele tem aqui, ó, é bom igual a true. Beleza, está adicionado nele. E se eu vim aqui agora no plano profissional, eu modifiquei ele, será de algum jeito? Não, tá vendo? Ele não tem essa propriedade de é bom. Então, quando eu adicionei esse cara aqui, eu adicionei só para o meu objeto, tranquilo. Se eu fizer isso aqui, plano.prototype.é igual a false. O que será que aconteceu aqui? Perceba que o que eu estou fazendo aqui é falando que todos os planos que vieram, ou seja, que foram criados a partir daquela função construtora plano, vão ter essa propriedade caro setado para false. Opa, não era isso aqui que eu queria clicar. Então, se eu acessar aqui agora
plano básico, recar igual a false. E se eu acessar o plano profissional, recar igual a false. Então perceba, com essa linha aqui eu modifico todos os objetos criados desse tipo, plano, usando o prototype. Agora, se eu criar acessando direto pelo objeto, eu estou modificando apenas aquele objeto. Por isso que quando eu falei que essa aqui é uma propriedade própria desse plano básico, é verdade, porque eu só criei essa propriedade para esse objeto. Se eu fosse criar para todos, eu usava plano.prototype. Beleza? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Esse create, ele realmente cria só... É um negócio da cadeia de propósito. O create, ele só cria um novo plano, então. Essa função create. Porque, assim, quando você usa o create, ele já cria internamente. Lembra que eu mostrei lá? Ele cria o prototype internamente. Já você cria o objeto. É isso aí, então. Ele cria e já seta todo... Exato. E que como ele vê que esse plano premium é do tipo plano, automaticamente o prototype dele em segundo nível, vamos dizer assim, vai ser o plano, né? Mas e quem ele herda diretamente é do plano premium. Não. Essa era a dúvida. É que é difícil entender o prototype porque parece que está clonando um negócio, mas na verdade não é isso, é herança, né, cara? Sim. Não é copiar um objeto e daí ele ter as propriedades do outro. Ele está herdando, né? É mais ou menos por aí, né? Porque para clonar tem a função para clonar mesmo. Você fazer outro objeto igual aquele, mas só que daí você não herda, né? Depois, se você precisar de herança, aí já não dá, né? Sim. Você está copiando, né? É diferente isso. Legal. Tudo bem. Voltando agora... Aqui, então. A gente estava falando de propriedades que eram próprios do objeto ou não. Nesse caso aqui, que eu adicionei a propriedade é bom nesse plano básico, eu consigo colocar lá, plano básico.hasOnProperty é bom. E fala true. Beleza, essa propriedade na realidade só existe para você, cara. Saiu o preço. O preço na realidade não fui eu que criei, então na teoria esse preço aqui foi herdado, mas eu tenho acesso internamente ainda. Esse carinha chamado preço. Aí se você acessar o plano alternativo, .hasOnProperty, o benefício, acho. True. Agora, se eu acessar o preço aqui, ele vai falar que é falso. Porque eu não construí esse objeto aqui usando esse new. Eu construí ele herdando as propriedades do plano premium. Então, na realidade, se eu acessar plano alternativo.preço, eu estou acessando o plano alternativo.preço que eu herdei do plano premium. Então, na realidade, essa propriedade não é minha, essa propriedade é do meu pai. Eu estou acessando a propriedade do meu pai porque eu não sobrescrevi ela. Então, ele não é dono dessa propriedade, ele está acessando ela do pai. Bom. Então, se a gente for fazer esse exemplo aqui, benefícios é uma propriedade própria do plano alternativo, vamos rodar. Sim, é uma propriedade própria. Agora, se fosse só o nome, por exemplo, ele é uma propriedade própria do plano alternativo. É uma propriedade própria do plano alternativo. Agora, se fosse só do preço, não é uma propriedade própria. Aí vocês vão ficar na dúvida, mas por que o nome é uma propriedade própria agora? A partir do momento que eu vim aqui e falei que o plano.nome é igual alternativo, eu não estou herdando mais essa propriedade do meu pai. Eu tenho ela internamente. Tá? Se eu comentar essa linha aqui, no nome, vocês vão ver que o nome não vai ser mais uma propriedade própria do plano alternativo. Tá vendo? Você está sobrescrevendo a propriedade, né? Isso. Imagina assim, eu tenho uma propriedade própria, significa eu tenho acesso a essa propriedade direto no meu objeto ou eu preciso ir no meu pai para poder acessar? Se eu tiver acesso direto no meu objeto, significa que eu que criei, então ela é própria. Aí se eu preciso ir no meu pai para saber qual que é o valor dela, ela não é própria mais. Beleza? As on property. Orientação objeto mesmo, hein?
Não souber isso, ferrou. Sim, sim. Aqui é um exemplo da gente fazendo a mesma lista lá de propriedades que tinha feito antes, só que agora verificando só as propriedades que são próprias do objeto. Então, nesse caso aqui, Reason Properties do plano alternativo, a gente espera que tenha apenas o nome e os benefícios, né? Exatamente, os benefícios e nome. São as únicas propriedades próprias do plano alternativo. Aí como que a gente faz isso com aquele esquema lá, né? Array, .prototype, .slice, .call, object.keys, plano alternativo, vou passar um filter aqui. Vou passar um filter. Passa a função e um item. Eu já não consigo ver mais o que eu estou escrevendo aqui. Ficou muito bom. Vou escrever aqui. Eu passo um filter, que eu passo uma função. Essa função fala que plano. Não sei se vai funcionar, mas quero testar. Funciona. O que eu fiz aqui, né? Qual que foi a mágica? Isso aqui, se a gente já sabe, eu estou acessando o object.keys do plano alternativo, está retornando para mim toda a lista de propriedades que ele tem. Eu estou convertendo para array. Quando eu converto para array, eu tenho acesso a uma pancada de objetos. Eu tenho acesso ao for each, ao filter, a map, reduce, vários métodos. Aqui eu estou usando um método novo, que eu acho que vale a pena citar. Ele chama filter. Filter, ele é responsável por receber uma função, e essa função ela vai receber cada objeto que vai ser iterado. E ele decide se aquele objeto vai ser retornado ou não no array final. Aproveitar aí a oportunidade de falar desse filter. Aí já tem que entender um pouquinho de certas coisas, né, cara, para entender filter. Aí já tem que entender callback, né? O pessoal tem que dar uma olhada nessas coisas aí. Mas se a gente explicou for each, o filter, eu acho que é tão simples quanto, hein? Sim, não, é simples. Na verdade, tem uns 3, 4 que é bem importante, assim, né? Filter, map, você até falou aí, a map, reduce. Filter, map, reduce. Também. Bind. É verdade, o bind do objeto, precisa saber o que é o this. Exatamente. No final da... Oi? Então, no final do Hangout, eu vou passar uma playlist também do FanFan Function, que o cara explica essas funções. Ele tem uma série de programação funcional, que talvez a gente aborde no Hangout depois que fechar o livro, mas tem uma de criação de objetos em JavaScript. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, usando o bind, tudo isso daí que você estava falando. Bem legal mesmo. É muito útil, né? Usa pra caramba. Sim. Então, só para não ficar muito vago o que eu fiz aqui, né? Eu criei uma função que ela recebe uma propriedade e verifica se o plano alternativo tem essa propriedade, usando Reason Property. Se ele tiver, essa função retorna true. Aí eu passo essa função para o filter. Então, o filter ele opera sobre um array, e para cada item do array, ele chama a função interna dele, que é essa propriedade, que é essa função aqui que a gente criou, e verifica se ela retorna true. Então, ele está pegando esse object.keys aqui, ó, tudo. Ele pegou aqui, benefícios. Plano alternativo, Reason Property, benefícios. Aí falou, pô, sim, o plano alternativo tem como propriedade próprio benefício. Então, ele retorna true, logo esse objeto passa a figurar aqui na nossa listagem final. Mas, internamente, ele está passando por vários nomes. Ele está passando por páginas, preço e tudo mais. Bem legal aí usar o filter. Aqui a gente tem fazendo essa listagem, então, que nem a gente estava fazendo anteriormente, só que usando esse Reason Property. Então, em vez de a gente adicionar todas as listas de propriedade, a gente adiciona só propriedades que pertencem ao objeto. Tá? Então, beleza. Benefícios e nome. Essa é a função do Reason Property.